as animações em looping, que são aquelas que ficam do começo até o fim repetindo infinitamente, são realmente incríveis. A não ser que você fique hipnotizado e perca horas da sua vida assistindo aquele mesmo looping. Agora, aproveitando esse papo de looping, neste tutorial nós vamos fazer essa animação de looping com esses círculos animados no estilo loading, ou seja, quando alguma coisa está carregando. Respira fundo para carregar as suas energias e vamos nessa. Antes da gente começar, respira fundo e controla a sua ansiedade, sem muita empolgação, porque muita empolgação acaba atrapalhando, certo? Primeira coisa que a gente tem que ter aqui é criar uma composição que nada mais é do que um espaço de tempo para a gente trabalhar dentro do After Effects. Então, para isso, você pode clicar em New Composition, bem aqui no meio da sua tela. E se de repente você não tem esse New Composition, professor, para mim não está aparecendo. O que você faz? Vai lá em cima, ó, em em Composition, depois você vai em New Composition. Aí você tem a opção de criar uma nova composição. Então, mesmo que você clique aqui ou vá lá em cima, onde eu mostrei para você, vai aparecer esta tela. Aqui eu vou usar essas configurações, tá? A largura 1000 pixels, a altura 1000 pixels também e o frame rate 24 quadros por segundo. Aqui na parte de duração, ó, aqui não se esqueça, tá? São horas, segundos, ou melhor, desculpa, horas, minutos, segundos e frames. Tem uma loucura que até eu esqueço. Então vamos de novo pra gente não esquecer, tá? Horas, minutos, segundos e frames, né? Que são quadros por segundos. Então aqui no meu, onde tá o 10, que é a terceira coluna, a gente coloca 2 e é só você clicar em OK. Uma vez feito isso, nós temos uma parte aqui para começar a trabalhar no After Effects. Só que acontece o seguinte, quando você cria uma composição, existe uma parada que é o seu background, que no geral você pode definir a cor que você quiser quando você tá lá na opção de Composition, New Composition, você tem isso aqui, ó, Background Color. No caso, o meu tá esse cinza. Mas o meu não tá esse cinza, como é que eu coloco? Não, relaxa, aqui você não precisa se preocupar com esta cor. A gente vai definir a cor de fundo fazendo o seguinte, ó, vai lá em cima em Layer, depois você vai em New, depois você vai nessa opção aqui de Solid. Mas o que é um Solid, professor? Um Solid nada mais é do que um bloco de cor. Então é uma cor neutra, que você pode colocar a cor que você quiser, vermelho, amarelo, roxo, cinza, azul, tanto faz, tá? Pode ser a cor que você quiser. Para você definir esta cor, é só você clicar aqui embaixo, onde está em Color, nesse quadradinho. Então você vem aqui e define a cor que você quiser. A cor que eu acho que vai combinar com o que a gente está colocando aqui é essa aqui, ó, 20, 20, 20. Então se você quiser exatamente a mesma cor que eu, você pode colocar esses códigos ou vai por aqui, que eu acho que é mais fácil, né? Que é o hexadecimal. Mas o que é o hexadecimal, professor? É um código. Então a partir deste código você pode definir qualquer cor que você quiser. Então a cor que eu estou aqui é esse, ó, 20, 20, 20. Você dá um OK, depois você dá um OK de novo. Só mais um detalhe, geralmente quando você vai nessa opção aqui, ó, de Layer, depois você vai em New, depois você vai em Solid, que foi exatamente onde a gente estava, você tem essa opção aqui, ó, de Make Comp Size. Quando você clica nessa opção aqui, antes de definir essa cor, você faz com que o tamanho deste bloco de cor tenha exatamente a mesma largura e a mesma altura da nossa composição, que no caso é 1000 por 1000. Então se o seu não ficou assim, você fala, professor, pra mim não ficou desse jeito. O que você faz? Vem aqui, ó, seleciona a sua camada, clicando em cima dela e pressiona Delete. Depois vai lá em cima de novo, tá? Layer, New, Solid e coloca ali a opção de Make Comp Size e você coloca a cor que a gente definiu, que é 20, 20, 20 e dá um OK. Agora tem um pequeno detalhe que talvez, depois de tudo que eu tô dizendo pra você, você diga, poxa, professor, mas eu não tô entendendo nada, cara, que loucura esse After Effects. Então o que você faz? Talvez você não tenha conhecimento das coisas mais básicas para você me acompanhar nos tutoriais. Então se você não tiver o conhecimento, vai do lado direito aqui em cima e clica no card. Tem um tutorial preparado com muito carinho que é como começar no After Effects. Quando você clica lá, você pode conhecer as coisas mais básicas e mais estruturais que não vão ser abordadas aqui porque eu já fiz o outro tutorial falando sobre isso, então não vamos ficar aqui perdendo tempo, certo? Então se você não sabe nada do After Effects, está em dúvida aqui, não pegou essa ideia das coisas mais simples, assiste lá, depois você volta para esse aqui. Agora se você diz, não professor, você não manda em mim, cara, eu quero continuar aqui, não tem problema, vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um círculo e você vai criar junto comigo. Para isto, é só você ir na parte de cima aqui, ó, clicar em cima deste quadrado e segurar, e aí você vem nessa opção de Ellipse Tool. Quando você faz isso, ó, o que você pode fazer? Você pode clicar 2 vezes em cima dessa ferramenta, ó. Quando você clica 2 vezes, o que acontece? Ele cria um círculo que também tem a mesma largura e a mesma altura da composição que a gente tem, que no caso é 1000 por 1000.
Pode acontecer algumas coisinhas, né? E que é o caso desse círculo não ficar certinho aqui no meio. Então, antes da gente se preocupar com isso, falando, nossa, deu tudo errado. Não, calma, faz o seguinte, ó, aqui em cima, ó, clica em cima do nome fio. Não esqueça, deixa a camada selecionada para a gente modificar essa camada aqui chamada de Shape Layer 1, que nada mais é do que o nosso círculo. Então, clica em cima para selecioná-la. Vai lá em cima e clica em fio. E em fio, ó, você tem algumas opções como se vai ter preenchimento, qual a cor do preenchimento, se vai ser um degradê ou assim por diante. Nesse caso, você vai deixar essa primeira opção, clica em cima ó, e dá um OK. Então eu não quero preenchimento, eu só quero contorno nesse círculo. E o contorno você pode definir por essa parte aqui do lado. Ó. Então se você clicar aqui nesse quadradinho, ó, você define qual a cor que você quer. A cor que eu coloquei aqui é essa aqui, ó. EC, que é um tom quase branco, é um cinzinha bem clarinho mesmo. E aí você dá um OK, ó. Pronto, já definimos essa cor. É claro que o meu já estava nessas cores porque eu já tinha feito esse tutorial aqui umas 3 ou 4 vezes para conferir se não tem algum erro. Então por isso que está tudo certinho, mas o seu pode ser que estivesse com uma outra cor também. E se de repente você diz, não, professor, eu não gostei dessa cor, eu quero outra. Não tem problema, você pode colocar a cor que você quiser. Outra coisa é aqui em cima, ó. Além da parte de stroke, você tem isso aqui. Se você clicar e segurar e arrastar para a direita, ó, você aumenta a espessura do contorno desse círculo gigantesco que nós temos. E eu vou deixar o valor aqui de 100. Não sei como é que está o seu, mas agora tem que ficar igual ao meu. Por favor, não desista, tá? Vai comigo aqui, ó. Então, ó, em fio, ó, a gente deixa sem preenchimento, ou seja, sem cor aqui dentro. Aqui o stroke eu deixei nessa cor aqui cinza claríssimo e a espessura 100 pixels. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, ó, eu vou fazer algumas modificações. Então, para isso, é muito simples. Quando você cria, né, esse shape que a gente fez, que nada mais é do que este círculo, aqui embaixo abrem algumas opções. Se no seu não estiver aparecendo, fala, professor, para mim não aparece. O que você faz? Ó, clica aqui do ladinho nessa seta e aí você vai ter a parte de Contents. Dentro de Contents você tem Ellipse 1 e dentro do Ellipse 1 você tem algumas opções. Por exemplo, você tem esse aqui, ó, esse Ellipse Path. Nesse Ellipse Path, você pode controlar aqui nessa parte de Size qual o tamanho desse círculo. Como ele está muito grande, ó, a gente pode diminuir um pouquinho clicando e arrastando para a esquerda. Se você quiser um valor exatamente igual ao meu, fala, não, professor, eu quero colocar aqui uma coisa exatamente igual ao seu para ficar perfeito. Então você vem aqui ó, e muda o valor de Size para 700. Colocou 700, ó. É um tamanhozinho, então a gente tem um círculo, ele está um pouquinho menor do que 1000 por 1000, porque se ele ficasse 1000 por 1000, que é o tamanho da composição, ele cortaria os cantos. Não sei se você percebeu, mas era isso que estava acontecendo. Agora a gente resolveu esse problema. Agora tem uma outra parada que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui do lado desse Contents e nós temos esse, ó, essa setinha para o lado. Se você clicar nessa seta, você tem uma opção que se chama Trim Path. Esse Trim Path, você pode entrar nas opções aqui do lado e eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que loucura, quanta coisa aqui, ó. Então, realmente são várias coisas, mas o importante é você saber que aqui do lado, ó, a gente tem essa seta. Quando você clica nessa seta, você pode mostrar ou esconder as opções dessa parte específica. Então, aqui nesse Ellipse Path, a gente tinha as opções como esse Size, que foi o tamanho do círculo que a gente definiu. Só que nesse Trim Paths, a gente tem uma opção diferente, ó. No caso, você tem o End, ó. Então você pode diminuir o valor de End. O que ele faz? Ele consegue entender o caminho do círculo e saber onde ele começa e onde ele termina. Então geralmente aqui o Start ó, é o valor 0 e esse End tem o valor também de onde ele vai, qual a extensão né, desse caminho inteiro. Aqui eu vou colocar o valor de 0,1 e dar um Enter. Quando eu faço isso, né, o que acontece é que fica uma linha minúscula aqui. A gente tem que fazer mais um negocinho. Ó. Faz o seguinte, aqui debaixo do Trim Path nós temos esse Stroke. No Stroke você pode controlar propriedades do contorno de forma geral, né? Qual a espessura dele, qual como é que eu posso dizer, a transparência e assim por diante. Mas o que a gente vai fazer aqui, se liga só, você tem esse aqui, ó, Line Cap. Esse Line Cap controla o final e começo dessa linha. Então, ao invés de Butt Cap, a gente vai colocar a opção de Round Cap. Quando eu faço isso, o que ele faz? Ele identifica a minha linha que eu tenho. A minha linha só tem uma espessura aqui, ou melhor, né? A extensão da minha linha está 0,1, ou seja, quase nada. Quando eu coloco essa opção de Line Cap Round, né, nessa opção, ele arredonda o começo e o final dessa linha. Com isso, a gente tem a sensação de que, na verdade, eu tenho como se fosse uma bolinha. Se eu pegasse esse valor aqui do End, ó, e aumentasse um pouco mais, o que eu teria isso? É uma linha, do mesmo jeito que a gente viu antes, só que o começo e o final dela estão arredondados. Quando eu coloco o End em 0,1, a minha linha é tão curta, mas por eu ter colocado o arredondamento no início e no final, parece que é uma bolinha. Na verdade, isso aqui é um grande truque para o que a gente vai fazer agora, que é o seguinte, ó, se você vir nas opções do Trim Path, entrando aqui, ó, você tem o Offset. No Offset você tem dois valores. Aqui é a quantidade de rotações que ele vai fazer, ou seja, giros
giros, né, que ele faz vindo daqui, passa toda essa volta e termina aqui de novo. Então essa quantidade de giros totais que ele faz em volta do shape que a gente desenhou, que é o círculo, você controla na primeira opção, né? Quase falei tudo errado. Volta. Você controla na primeira opção. Agora, se você vir nessa segunda aqui, ó, você pode controlar a quantidade de graus que ele faz na rotação, ó. Então, clicando e arrastando, ó, tá vendo? Ele faz todo esse caminho, todo esse giro. Quando ele faz um giro total, automaticamente aqui é inserido 1, ou seja, ele deu um giro e foi aqui para 14 graus. Então essa é a maneira de você trabalhar. O que eu vou fazer aqui é, eu vou deixar 0 no primeiro valor de offset e aí eu vou criar uma animação. Então deixa aqui a sua agulha, ó, você pode clicar e arrastar, joga ela tudo para sua esquerda até ficar no tempo 0. Ué, mas como é que eu sei que está no tempo 0? É só você olhar aqui, ó, tá 0, 0, 0, 0, 0, quer dizer que está realmente no tempo 0, ou você faz igual eu fiz, né? Pega essa agulha aqui, ó, e joga tudo para sua esquerda. Uma vez feito isso, eu vou clicar aqui, ó, nesse reloginho de offset. Então clica nele, eu defini um keyframe, ou seja, estou falando pro After Effects lembrar que neste tempo aqui, que é o tempo 0, a propriedade offset vai estar em 0 graus, ou seja, exatamente como está aqui na tela. Agora eu vou avançar aqui a minha agulha, ó, arrastando ela até o tempo 1 segundo. Exatamente aqui, ó. Na dúvida, não se esqueça, olha do lado esquerdo. Então, horas, minutos, segundos e frames. Então, 1 segundo é o tempo que a gente está. E eu vou mudar o valor de offset aqui, ó, nesse segundo valor, ao invés de 0, para 180 graus. Então, a ideia é, do tempo 0 ó, até o tempo 1 segundo, ele vai fazer um girinho ali de 180 e vem aqui para a parte de baixo. Vamos continuar essa animação. Então, arrasta a sua agulha até o tempo final agora e muda aqui o offset, ó, de 180 para 360. Ou seja, ele dá um giro completo. Então o que nós temos é essa animação, ó. Do tempo 0 até o 1 ele vai lá para baixo e do tempo 1 até o 2 ele vai lá de baixo, lá para cima. Só que aqui eu queria criar uma paradinha diferente, né? Porque eu queria que essa bolinha, ela não fosse assim nessa velocidade constante. Ué, velocidade constante? Que loucura é essa? Se liga só, quando a gente tem movimentos das coisas no geral, as coisas demoram para acontecer muitas vezes. Por exemplo, quando você está numa bicicleta ou num carro ou andando mesmo, você não sai disparado na velocidade que você quer, você vai pegando velocidade aos poucos. Isso é uma velocidade que varia. Ela pode começar mais devagar e vai acelerando mais conforme o tempo vai passando. Mas lógico que chega uma hora que a gente não consegue acelerar mais porque tem um limite de velocidade, não é? Ou um limite de loucura que a gente não pode passar. Mas de qualquer forma, o início pode ser um pouquinho mais lento. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero que esse início desse keyframe, né, onde ele começa na parte de cima, eu quero que ele seja um pouquinho mais devagar, depois ele acelere a velocidade, mais ou menos nessa parte onde ele está, e aí ele vai parando devagar até chegar nesse ponto, que é quando ele está embaixo, certo? Então a ideia é, ele vai ficar aqui, ó, ele começa devagar, acelera, continua acelerado, vem e para um pouquinho devagar até aqui, certo? Para fazer isso, faz o seguinte, ó, clica em cima da propriedade offset. Quando você faz isso, você seleciona os 3 keyframes. Mas como é que eu sei que os keyframes estão selecionados? É só você ver se eles ficaram azuis. Ficaram azuis, quer dizer que estão selecionados. E aí você pode clicar sobre qualquer um deles. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, tanto faz, com o botão da direita. E aí você vem nessa opção aqui, ó, de Keyframe Velocity. Nesse Keyframe Velocity, ó, eu vou mudar esse Influence. Isso aqui era para ser uma seta. Meu Deus. Aqui, ó, esse Influence para 80%. Então coloca 80, é só digitar mesmo. Clica nesse segundo Influence aqui, coloca 80 também, e aqui embaixo você simplesmente dá um OK. Quando eu faço isso, ó, ele cria exatamente esta sensação maravilhosa. Ó. Então começa devagar, acelera, ó, parou um pouquinho e acelerou. Então só para criar uma variação, né, para ele não ficar ali naquela velocidade constante do começo até o final, dá uma acelerada e para embaixo, dá uma acelerada e para em cima. E aí ele fica infinitamente fazendo isso, por quê? Porque quando chega no final, ó, ou melhor, né, quando a partir, nós falamos tudo errado, respira, controla essa ansiedade. Então tem o começo, chega nessa parte do meio da animação, quando chega no final, automaticamente ele volta para o início. Então ele fica infinitamente fazendo essa animação aí. Agora, o que acontece quando eu faço isso, né? Essa questão de ter clicado com o botão da direita, ido lá em Keyframe Velocity, é que na verdade eu estou alterando uma parada que se chama gráfico de velocidade. Ah, mas o que é o gráfico de velocidade? Nada mais é do que uma maneira de você controlar a velocidade com que as coisas acontecem. Se ela é mais rápida no início ou mais devagar, ou se ela é mais rápida no final ou mais devagar e assim por diante.
E eu não vou ficar falando errado de novo, eu não vou ficar explicando isso aqui, porque eu já fiz um outro tutorial falando sobre isso. Então, se você quer aprender um pouco mais do gráfico de velocidade, clica do lado direito no card e assiste um tutorial sobre gráfico de velocidade no After Effects. É muito legal, você pode deixar ele salvo aí para ver depois, porque serve não só para essa animação, serve para qualquer tipo de animação que você faça no After Effects e para qualquer software de animação no geral. É claro que o tutorial é sobre o After Effects, mas isso também serve para outras coisas a partir do momento que você entende qual é o conceito. Agora, eu sei que você vai dizer, poxa, professor, que demora, cara, vamos logo aqui, eu quero continuar essa animação. Então, vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, agora é hora de criar um looping. Eu quero que essa animação ela fique infinitamente fazendo essa movimentação, certo? Daqui, desceu, depois chega até aqui. E para isso, eu vou criar uma nova composição que vai fazer isso várias vezes. Então, se liga só, vai do lado esquerdo no painel de Project. Aqui você tem a composição que a gente fez, que é a Comp 1. Você vai clicar em cima dela e arrastar até esse botãozinho aqui embaixo. Ó. Então clica, segura e arrasta e solta lá embaixo. Soltou. Ele criou a composição 2. O que acontece é, a composição 2 tem o conteúdo da composição 1. A composição 1, na verdade, são essas duas camadas que a gente tem, certo? O nosso sólido, que é esse bloco de cor cinza, e o nosso shape, que é o nosso círculo fazendo essa animação. Então, quando você vai aqui, ó, para a composição 2, só clicando em cima, nós temos exatamente essa animação. O que eu vou fazer é repetir isso aqui algumas vezes. Então, olha só, deixa selecionado a Comp 2, vai lá em cima na opção de Composition, depois você vem em Composition Settings, o atalho é Ctrl K. Se você disser para mim, não, professor, eu sou um aluno muito avançado, eu quero ir pelo atalho. Então vai lá, ó, Ctrl K, abre para você aqui as opções desta composição. É a mesma tela de quando você cria uma composição nova, só que não é uma composição nova, tá? São as propriedades desta mesma composição que a gente tá. E aqui eu vou mudar esse duration, ao invés de 2 segundos, para 10. E a gente dá um OK. Quando eu faço isso, olhando aqui embaixo, ainda aparece do tempo 0 até o tempo 2. Ah, então não funcionou, professor. Você colocou 10 segundos, mas só tem 2. Então, na verdade, não. É porque se você vir aqui embaixo, ó, e arrastar essa bolinha tudo para a esquerda, você percebe que existe mais conteúdo na sua timeline. Então a gente tem do tempo 0 até o tempo 10. O que eu vou fazer, ó, é o seguinte, seleciona aqui a Comp 1 e pressiona Ctrl D. Ctrl D duplica. Ah, mas eu não quero o atalho, eu quero saber como é que faz isso pelo painel. Então é lá em cima, ó. Você pode vir em Edit, depois você clica em Duplicate, certo? Mesma coisa. Ou vem aqui, ou usa o atalho. Feito isso, ó, eu vou clicar em cima dessa parte aqui, dessa camada de cima, ó, segurar e arrastar de forma que o começo dela seja no final da outra. Para ficar mais fácil, ó, você pode segurar a tecla Shift enquanto você move, ó. Chega no final, ele dá uma leve travadinha. E a gente continua o processo. Seleciona essa aqui agora, ó, Ctrl D, arrasta, segurando o Shift. De novo, Ctrl D, arrasta, segurando o Shift. De novo, Ctrl D, mais uma vez. Pronto. Então, o que nós estamos fazendo aqui é fazendo 5 vezes essa animação aí, ó. Eu sei que a animação original, ela meio que já repete isso, né, quando ela chega no fim. Só que essa composição número 2, ela vai servir para uma outra parada que a gente vai fazer agora. Então se liga só, eu vou vir aqui, ó, do lado esquerdo de novo, no painel de Project, onde a gente já tem a Comp 1, que é a comp mais básica, e a Comp 2, que é essa aqui em looping, certo? Com várias composições dentro dela, repetindo a animação várias vezes. Eu vou arrastar agora a Comp 2 para este botão aqui embaixo, que a gente já fez isso antes, ó. Com isso ele cria a Comp 3. Então a Comp 3, na verdade, ela tá tendo todo o conteúdo da Comp 2. E aí se você der um play, ó, fica a animação ali rodando infinitamente, né, durante 5 vezes até os 10 segundos. O que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou selecionar essa composição 2 aqui e eu vou pressionar Ctrl D para duplicar. Feito isso, eu vou jogar ela 10 frames para frente. E aí eu sei que você vai dizer, nossa, como é que eu vou saber 10 frames para frente? Faz o seguinte, ó, vem aqui nesta bolinha e arrasta ela, ó, um pouquinho para frente até você conseguir enxergar a numeração da timeline de 1 para 1. Ó. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e tem o 10 aqui. Ó. Então o que você vai fazer, ó, é arrastar essa aqui de cima até o começo dela começar em 10 frames. Além de fazer isso, ó, eu vou mudar uma segunda paradinha, porque acontece o seguinte, se eu vir aqui com a minha agulha, ó, e mover para frente, ó, parece que a animação dá um tranco, tá vendo? Ela tuf, tuf, e aí ela vai, ó.
Deu um tranco e foi. Porque na verdade eu tenho duas camadas, uma em cima da outra. O que acontece é, a minha composição original, ela tem não só a minha bolinha aparecendo, mas também tem o nosso sólido, que é a nossa cor cinza. Então nessa composição 3, o que a gente faz? Vem aqui embaixo, ó, e ativa esse botãozinho. E aí eu vou selecionar essa composição aqui, essa camada, né, Comp 2 aqui de cima, ó, e muda essa opção de Mode, ao invés de Normal, clica lá e coloca a opção de Lighten. Cadê esse infeliz aqui, ó? Lighten. Quando eu faço isso, o que acontece? A camada de cima vai desconsiderar as partes mais escuras da camada e vai manter só o que é claro. Ué, mas peraí, professor, isso aqui tá muito confuso, cara. Não, calma, vamos lá que você vai entender, ó. Volta na composição 1. Aqui eu tenho o meu sólido, que é o meu bloco de cor, que tem um tom mais escuro, né? Um cinza mais escuro. E eu tenho aqui o meu shape layer, que é a minha bolinha, que é bastante clara. Então, quando eu coloco a opção de lighten, eu tô dizendo isso, ignora aquele cinza mais escuro e mantém só aquilo que é mais claro, que é a bolinha mais clara. Além disso, ó, olha só, vem aqui nas opções da camada número 2, entra aqui do ladinho, ó, vai lá em Transform e eu vou atrasar um pouco o movimento dela. Então, como ela está muito perto da outra, ó, começa uma, ó, ela vai, acaba encostando nela. Eu não quero que ela encoste, né? Eu quero que ela fique um pouquinho mais para trás. Então nós temos a opção de Rotation. Nesse Rotation, ó, eu vou mudar o segundo valor, que muda a quantidade de graus dela para menos 25. Ó. Então ela vai girar igual, só que um pouquinho mais atrasado. Ó. Ela não encosta mais na primeira bolinha. Agora a gente vai fazer isso mais uma vez. Então seleciona essa composição aqui de cima, essa camadinha, né? Essa 2, e pressiona Ctrl D. Eu vou jogar ela 10 quadros para frente, ó. Então você pode ampliar um pouco a timeline até você conseguir enxergar o tempo 20 aqui, ó. Arrasta ela até o tempo 20, vem nas opções da camada, vai em Transform e muda o Rotation para o dobro do valor. Então estava menos 25, vai ser menos 50. E agora, olha só que legal. A gente já tem 3 bolinhos. Então a ideia de fazer aquela animação na composição 2 ali que a gente fez, né? A bolinha várias vezes girando, era para poder ter isso. Quando eu chegasse nessa composição, eu duplicaria para que essas bolinhas ficassem infinitamente ali girando na tela. Agora é o seguinte, tem várias maneiras de fazer o que eu vou mostrar para você aqui, mas eu acho que a mais fácil é exatamente essa que eu vou mostrar, que é o seguinte, eu queria que conforme as bolinhas se mexessem, elas criassem um rastro de movimento, para que não ficasse só a bolinha, para que ficasse um tipo de caminho da onde ela fez mais ou menos. Então se liga só, eu vou selecionar aqui essa camada de baixo de todas, que é essa composição 2 aqui, ó, no número 3. Na parte de cima a gente vai em Effect, depois você vai na opção de Time e depois você vai em Echo. Quando você coloca Echo, o que acontece? Ele cria, deixa eu só deixar essa camada aqui, ó, sozinha, clicando aqui nesse primeiro quadrado, ó, pra gente enxergar só o que tem nela. Então o que ele faz? Ó? Ele cria um rastro, tá vendo? É como se tivesse uma segunda bolinha perseguindo muito essa primeira bolinha que está fazendo as animações. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, deixar essa camada selecionada, vem do lado esquerdo em Effect Controls, que são as opções de controle do efeito, e eu vou mudar, ó, esse número de ecos aqui para um valor maior, tipo uns 50. Então quando eu faço isso, eu quero 50 cópias. O problema é que quando eu faço isso, a gente tem essa opção aqui de operação do eco, ou seja, o que ele faz, né, nas cores. Então ao invés de Edge, eu vou colocar essa opção de Maximum. Olha só que louco isso, ó. Ele faz a animação, tá vendo? E várias bolinhas ficam seguindo essa mesma animação. Só que essas bolinhas, elas estão muito espaçadas, né? Tem uma distância muito grande entre elas. Então aqui, ó, ao invés desse Echo Time, dessa opção de menos 0,003, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o valor. Vamos comigo, hein? Menos 0,005. Então eu tô deixando elas mais juntinhas. Olha só que legal que acontece, ó. Então eu tenho a bolinha, ó. Ele faz o rastro com as outras, mas não dá tempo delas ficarem tão distantes para a gente não enxergar mais ali a animação que ela está fazendo. Ó. Então, basicamente, essa é a ideia. Se você ficou em dúvida, falou, professor, como é que você fez mesmo? Então aqui, ó, menos 0,005, depois eu coloquei Number of Echoes, 50, e na opção de Echo Operator eu coloquei Maximum. E aí eu vou desativar essa opçãozinha aqui dessa bolinha, para a gente enxergar tudo junto. Então eu vou ter a primeira bolinha, olha só. Ela faz a animação e as outras vão logo na sequência. Só que eu queria que as outras bolinhas também fizessem igual. Então o que eu vou fazer? Ó, selecionar essa aqui de baixo, que é a que tem o efeito que a gente aplicou de eco. Clique em cima do efeito eco, pressiona Ctrl C para copiar. Vem na camada de cima aqui, ó, pressiona Ctrl V. E na camada mais acima agora, Ctrl V. Então aqui, ó, todas elas têm essa mesma animação. Ó.
É a bolinha, mas ela tem um rastro. Isso cria exatamente aquela sensação ali de carregamento, né? Que tem alguns tipos de site ou de jogos, né? Que é uma bolinha ali infinitamente. Enfim, tudo que a gente usa hoje em dia tem algum tipo de carregamento e dá para criar essa sensação usando essa opção de eco. Talvez você pense, Professor, mas você falou que tinha outras maneiras aí também de fazer essa animação, não é isso? Então, tinha, mas eu não vou mostrar porque eu acho que essa aqui é a mais fácil. As outras eu acho que são um pouquinho mais complicadas. Uma vez feito isso, o que eu quero? Eu quero criar um looping perfeito. Mas o que é um looping? Um looping é uma sensação dessa animação acontecer infinitamente. E eu sei que talvez assistindo aqui você vai dizer, mas tá dando a impressão que é infinitamente. Olha quantas vezes ela tá girando. Sim, até dá. Mas se você for no final, ó, acontece um problema. Porque sempre que chega no começo, ó, a gente não enxerga as três. A gente enxerga uma, depois a segunda, depois a terceira, e aí elas ficam embaladas. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar a minha agulha até um momento qualquer aqui na timeline, onde eu enxergo já as três bolinhas. Eu acho que o tempo 2 e 2 é um tempo legal. Ó. Então vai arrastando até o tempo 2 e 2, mais ou menos aqui. Então eu enxergo totalmente uma bolinha na parte de cima, uma outra aqui mais ou menos, e esse rastro aqui do lado esquerdo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que a minha timeline comece nesse momento. Então para isso, ó, fica no tempo 2 e 2, arrasta esse comecinho aqui, ó, que é essa partezinha azul. Deixa eu só ir de novo pro tempo 2 e 2 que eu acabei saindo fora, ó. Clica no comecinho azul, ó, arrasta ele até esse tempo. Se você tiver dificuldade, segura Shift, ó, ele vem, trava certinho no tempo 2 e 2. Então a timeline vai começar a partir daqui. O que eu preciso fazer agora é achar um outro momento na timeline que esteja exatamente dessa forma. E aí a melhor maneira de fazer isso é você usar este botãozinho que se chama Snapshot. Ele serve para tirar uma fotinho. Então o que você faz? Ó, clica aqui, ele faz até um barulhinho ali, ó. Para você talvez ele não faça, porque eu não estou capturando o áudio aqui, né, do meu computador. Mas quando você apertar aí, ele faz um barulhinho de câmera fotográfica mesmo, né? Tipo, um barulhinho que não é exatamente isso que eu fiz, mas você entendeu a ideia, né? Agora, ó, eu vou avançar um pouco mais até ter mais ou menos isso, tá? Bolinha aqui em cima, uma outra aqui na direita e esse rastro. Então vem comigo, ó. Arrasta a timeline. A gente pode vir, talvez, acho que aqui, ó. Quase aqui, tá vendo? Aqui eu tô no tempo 4. A gente pode avançar talvez até o tempo 4 e 2. Para você avançar ali de quadro em quadro na timeline, você tem as teclas Page Up e Page Down. Então quando você tem o seu teclado aí, geralmente o tecladão tá assim, né? Você vai ter todas as teclas de letras que ficam aqui, depois você vai ter aqui algumas setas, né, que é a seta para cima, a seta para esquerda, a seta para baixo, e aqui em cima, ó, você tem geralmente 6 teclas. Nessas 6 teclas você vai ter aqui, ó, Page Up e o Page Down. Então o Page Up ele volta de quadro em quadro e o Page Down avança. Então você tem essa maneira aí de você chegar. Agora o que a gente faz? Vamos conferir se esse tempo 4 e 2 está exatamente igual à imagem que estava nesse tempo aqui. Então para isso, ó, ao invés de clicar na câmera, não clica na câmera, clica do lado aqui, ó, nesse olhinho com câmera. Ó. Então quando você clica, ó, tá vendo? Tá exatamente igual. Se eu voltar aqui alguns quadros, pressionando o Page Up, Page Down, ó, e pressionar esse olhinho de novo, tá vendo? Ó? Ele, não é essa a imagem. Ó. Essa aqui, quando você segura o botão, é a imagem que a gente pegou de referência clicando na câmera. Então eu vou avançar até o tempo 4 e 2, que eu acho que é o tempo exato, ó. E quando eu clico no olhinho com a câmera, ó, ele mostra exatamente o mesmo quadro, certo? Então essa é a ideia. Só para você entender, caso você tenha pensado, nossa, professor, que loucura, explica isso aqui melhor. É o seguinte, esse botão tira uma foto. Essa foto aparece quando você clica e segura neste botão, certo? Então por isso que eu fiz isso. Fiquei nesse tempo, tirei uma foto para ter esse tempo aqui como referência. Avancei a minha agulha até um momento que eu achei que era igual, e aí eu clico e seguro nesse botão. Se a imagem for a mesma, então tá certo. Então eu estou no tempo aqui 4 e 2. Agora você vem neste finalzinho aqui azul, ó, segura e arrasta segurando o Shift, ó, e deixa ele travar exatamente nesse tempo que a gente tá. Agora, como a minha timeline, né, vai ficar exatamente nesse momento, ó, clica na barra cinza com o botão da direita e você coloca aqui, ó, Trim Compute Work Area. Então agora olha só que legal. Se eu der um play, ó, a animação fica infinitamente rodando exatamente dessa parte, ó. Agora sim, no caso, né? Quase engasguei, peraí. Agora sim, engoli a saliva. Então aqui, ele faz exatamente do começo até o final. Quando chega no final, ele vai e fica repetindo esse looping infinitamente. Então agora sim é um looping. Quando estava antes não era, porque o começo não estava certinho. Então agora a gente arrumou. Se você quiser, você pode manter a sua animação desse jeito aqui, porque pra mim ela já tá bem legal. Mas se você quiser um pouco mais, fala, não, professor, eu quero deixar isso aqui mais da hora.
Então vamos criar aqui alguns efeitinhos. Então para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é uma camada de ajuste. Então vai lá em cima, ó, em Layer, New, e você coloca a opção aqui de Adjustment Layer. Ah, professor, o que é uma camada de ajuste? Uma camada de ajuste nada mais é do que uma camada que ela serve para você aplicar efeitos nela. E esses efeitos não interferem nela. Ué, mas se não interfere nela, pra que serve? Serve para afetar as camadas de baixo dela. Então se você tiver com a camada de ajuste, por exemplo, aqui, ó, no meio ou embaixo das outras, clica nela e arrasta, ó, até a parte de cima das camadas. Então ela tem que ficar em cima de todas. E agora sim, deixa a camada de ajuste selecionada, vai lá em cima, ó, em Effect, depois você vai nesse aqui que se chama Immersive Video. E nesse Immersive Video você tem VR Chromatic Aberration. Eu não sei pra que esse VR na frente, mas que coisa chata. Mas você tem isso aqui, ó, Chromatic Aberration. Quando você faz isso, olha só que legal. Ele já cria um efeitinho ali de aberração cromática, que na verdade é uma distorção dos canais de cor. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque é uma parada mais teórica, e isso aqui não tem nada a ver com o que é esse tutorial, mas basicamente é isso, tá? Ele distorce ali os canais que a gente tem, que é o canal RGB. Mas aqui, ó, olha só, do lado esquerdo você tem as opções do VR Chromatic Aberration, onde você tem essa opção de Frame Layout. Aqui, se você olhar bem nos cantos, ó, tá acontecendo uma aberraçãozinha meio estranha aqui, e aqui também, tá vendo? Ele tá meio que distorcendo. Então, ao invés desse Monoscopic, eu vou colocar essa opção de Stereoscopic Over Under. E aí ele vai ignorar os cantinhos ali. E agora sim a gente tem uma animação, ó, que tem as distorções dos canais, certo? Só que não tá distorcendo mais os cantos. Você pode mudar um pouquinho ainda. Fala, mas eu queria um pouco mais. Então vem aqui, ó, nesse Aberration Red, e ao invés de 10, eu vou colocar menos 20, ó. Então ele distorce um pouco mais. E esse Aberration Blue, ao invés de 10, eu vou colocar o dobro, que no caso seria 10 não, tô ficando louco aqui, é 20. Agora sim, ó. Então ele distorce um pouco mais a parte de cima, ó, e a parte de baixo. Eu acho que já dá uma sensação um pouco mais interessante. Você pode colocar outros efeitos se você quiser também, mas eu acho que só mais um aqui. Deixa a camada de ajuste selecionada, vai lá em cima em Effect, Color Correction, e você tem a opção chamada Curves. Esse Curves aqui é muito legal. Estou falando até com sotaque, porque ele é muito da hora. Então aqui você pode vir, ó, na opção de Channels, muda o RGB, que são exatamente aqueles canais que eu te falei que esse VR Chromatic Aberrations acabou distorcendo. Ao invés de RGB, você coloca a opção de Blue. Nesse Blue, ó, eu vou clicar bem aqui nesse cantinho, ó, que tem um quadradinho. Então clica nele, segura e arrasta e puxa para a esquerda e para cima. O que ele faz? Ele deixa entrar azul nos canais mais escuros, então nos tons mais escuros da imagem. Então sobe um pouquinho, ó, só para deixar um fundinho ali mais azulado. E se você quiser, ó, você pode vir no meio, bem no meio, ó, dessa barrinha azul, clicar e arrastar, ó, e puxar um pouquinho para a direita e para baixo. Ele deixa entrar um pouco de amarelo nos canais médios, né, nos tons médios da imagem. E aí a gente já tem esta animação linda e maravilhosa, reproduzindo em looping para todos sempre. É claro que é uma animação de carregamento e a gente espera que o carregamento não dure, né, para sempre, mas a ideia da animação é exatamente essa. Agora, falando sobre uma outra parada aqui, já que você gostou dessa animação, e eu espero que você tenha gostado, tem uma outra animação que eu já fiz, que é como criar e animar um texto esticando. Você está vendo na tela aí o resultado final, e é exatamente isso que a gente vai fazer se você clicar do lado direito aí em cima no card. Clica lá, faz esse tutorial aqui junto comigo, porque eu acho que você vai gostar muito dessa ideia. É um pouco parecido com o que a gente fez aqui, mas tem uma ideia totalmente diferente. Eu acho que vale a pena. Talvez você esteja em um looping infinito pensando se você deve ou não começar a estudar o After Effects. Então é hora desse looping acabar. Vai na descrição do vídeo aí embaixo e clica lá para você conhecer o meu curso online Dominando o After Effects. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como Photoshop e Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando a gente vai desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização para finalizar o seu vídeo, deixando ele pronto para assistir. Você quer fazer o curso, mas você não sabe nada de After Effects? Tranquilo, você pode fazer esse curso. Ou talvez você já
conhece um pouco do After Effects, mas você quer conhecer ainda mais e se aperfeiçoar mais ainda? Este curso também tem o que você precisa. Não fica aí parado, é só você clicar no link na descrição do vídeo aí embaixo para você começar os seus estudos. Se você ainda quer assistir mais alguns tutoriais do After Effects para aprender ainda mais coisas, confie em mim quando eu digo para você clicar aqui do lado e clicar em um desses vídeos. Enquanto isso, eu vou indo embora. Até o próximo vídeo, hein? Falou!